Olá, meus queridos da primeira série. Quem está falando aqui é o professor Gustavo e hoje nós vamos falar sobre atrito. Vamos lá comigo. Queridos, nosso objetivo de hoje é compreender algumas aplicações da segunda lei de Newton e relacionado com a força de atrito. Vamos lá. Queridos, primeiro, vamos dar uma retomadinha aqui sobre alguns conteúdos. Lembre-se que a gente já falou aqui sobre a questão de força. O que é força? Força é uma grandeza física capaz de mudar o estado de equilíbrio de um corpo. Lembra o que é equilíbrio? Primeira lei do Sr. Newton, certo? Newton ele falou o seguinte, que os corpos eles tendem a permanecer em repouso, o chamado equilíbrio estático, e também eles tendem a permanecer em movimento retilíneo e uniforme, ou seja, velocidade constante e trajetória reta, certo? Isso é chamado de equilíbrio dinâmico, certo? Então, quando eu não quero nenhuma situação dessa, ou que eu preciso mudar de situações, por exemplo, eu quero mudar do equilíbrio estático para o equilíbrio dinâmico, eu preciso da atuação de uma força, beleza? Pois bem, então vamos falar alguns tipos de força aqui. Veja que nós temos aqui um sistema chamado sistema de blocos. O que é isso, né? Você tem, por exemplo, um bloco B, que está numa superfície, certo? Uma superfície plana, conectado através de uma corda, e essa corda passa por uma polia, certo? A um outro bloco, do bloco A, que está pendurado, certo? Então, rodando, vocês podem imaginar aquela rodinha que o pessoal normalmente usa na construção para poder puxar concreto, puxar material em algumas obras aí. Ok, meus queridos? Pois bem, quais são as forças envolvidas? A primeira delas que a gente tem que lembrar é sempre ela, a vilã, o famoso peso, né? O peso não é a mesma coisa que massa, porque aqui na dinâmica nós trabalhamos a massa como se fosse uma resistência à mudança de estado de equilíbrio, certo? Então isso é uma coisa importante da gente salientar. Então nesse caso o peso é uma força, e essa força ela está vinculada realmente à massa, mas também à gravidade. E lembrando que a gravidade da Terra aqui aproximadamente tem um valor de 10. Ok? A grande sacada é que esse peso sempre atua para baixo. Pois bem, além da força-peso, nós temos a chamada força normal. Essa força normal é uma força perpendicular à reação, à compressão da superfície. Ou seja, toda superfície, quando você faz uma força sobre ela, ela tende a reagir a essa força. Essa força, nesse caso, ela é perpendicular. O que é isso, professor? 90 graus, então está representado por essa seta vermelha que você está vendo aqui. Além disso, nós temos a famosa força de tração. Essa força de tração, que está representada por verde aqui, ela acontece ao longo de cabos, cordas e assim por diante. E ela está relacionada com a capacidade de mudar e conectar esses corpos aqui, como está sendo falando aqui. E aqui você tem essa força de tração, que ela está sempre ao longo da corda e atua sempre nas extremidades, certo? Imaginar o seguinte, que o bloco A está querendo descer e consequentemente puxa o B. O B está querendo resistir a isso e está atuando sobre o A, ok? Vamos lá, vamos falar sobre ela, né? A força de atrito, famoso FAT. Né? A força de atrito ou FAT é uma força em sentido contrário ao deslizamento e também contrária à força de aplicação sobre o corpo, sendo paralela à superfície. Nós temos aqui um GIF, né, animado, por exemplo, um jogador comemorando um gol, possivelmente, e o cara que ele desliza, né, com a canela em seus joelhos. Pois bem, né, vem uma pergunta, por que ele parou? Ah, professor, parou porque as coisas tendem a parar. Não, ele parou por causa que existe uma força de atrito envolvida aqui. Essa força de atrito, tá, é dado basicamente pela superfície, né, no caso a superfície da sua canela com o gramado. Então a força responsável por fazer ele parar, por ele deslizar, nesse caso é o atrito. Pois bem, nós temos alguns tipos de atrito aqui, chamado coeficientes de atrito. A gente vai falar um pouquinho sobre ele. O que a gente tem aqui basicamente? Nós temos que o atrito, ele tem dois tipos, o atrito do coeficiente estático e o atrito que utiliza um coeficiente do tipo cinético ou dinâmico. Como é que funciona? Esse gráfico ele mostra muito sobre isso, né? Vejam, você tem um objeto que está em repouso, então, nesse caso, a força de atrito seria 0.
Para que eu possa colocar ele em movimento, eu tenho que aplicar uma força. Só que nesse caso eu tenho atrito. O que o atrito vai fazer? Ele vai tentar compensar essa força que você está fazendo. Então, por esse motivo que quando você vai puxar uma mesa, por exemplo, por mais que você aplique uma força sobre ela, ela não se move, certo? Ela não se move por causa que tem uma força que está segurando ela, certo? Que é justamente o atrito. Só que ela tem um limite. Essa iminência do atrito, certo? Ela é dada através de uma fórmula, que é chamado FAT é igual coeficiente de atrito vezes a normal. Certo? Então esse coeficiente de atrito, junto com a normal, representa a força máxima que ele pode fazer. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que eu estou puxando a mesa e a força de atrito máxima pode ser 500. Se eu fizer uma força de 400, o atrito irá compensar essa força de 400 também. Ou seja, faz 400. Se eu faço uma força de 300 para puxar a mesa, lembrando que para romper o atrito eu preciso de 500, se eu faço 300, o atrito também faz 300. Se eu fazer 500, está no limite, na iminência do movimento, o atrito também vai fazer 500. Se eu fizer 500,01, o atrito irá, nesse caso, diminuir aqui, atingir um outro nível, e aí o objeto começa a entrar em movimento, certo? Esse outro tipo de atrito, chamado cinético, que está representado por essa linha vermelha, representa quando você tem movimento. Como assim, professor, movimento? É movimento entre as superfícies que estão deslizando. Então, quando o objeto está parado, a gente diz que tem um coeficiente de atrito estático e ele tende sempre a atingir um valor maior, inclusive. Enquanto que nós temos aqui o atrito cinético dinâmico, que é quando as superfícies elas estão deslizando uma sobre a outra, certo? E esse valor, né, ele acaba sendo menor que esse valor máximo aqui. Ok? Por isso que a gente diz que o coeficiente de atrito estático ele é maior que o coeficiente de atrito cinético, ok? Pois bem, vamos fazer aqui um quiz com vocês. Imagina o seguinte, o vovó Jucleide gosta de passar com o seu Fusca e com a sua neta Cleide. Ela sabe que em uma curva a aderência do pneu do asfalto é fundamental. Quando o pneu roda em um pavimento com aderência máxima, o atrito responsável por manter esse carro na trajetória desejado é o atrito estático ou o atrito cinético? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem nisso e daqui a pouco a gente responde essa questão. E aí, meus queridos, conseguiram fazer? Será que caiu na minha pegadinha? Eu acho que a maioria deve ter caído, né? Pois bem, que tipo de atrito que nós temos aqui? Nós temos do tipo estático. Como assim, professor, estático? Você tá maluco? Né? Não. Pô, o professor acabou de falar isso aqui. Falou que nós temos o atrito do tipo estático quando existe o repouso. E quando existe o cinético, quer dizer que tem movimento, certo? E por que um pneu girando sobre uma superfície, ele acaba tendo o atrito chamado estático? Serve para aderência máxima, como eu disse ali. Pois bem, isso acontece porque na realidade, por mais que esteja em movimento, mas os pontos relativos entre as superfícies estão em repouso. Ou seja, se você for imaginar que está passando o pneu aqui, você imagina o seguinte, a superfície está vindo e a hora que o pneu encosta nesse ponto, ele não desliza sobre vários pontos, ele desliza, ele encosta nesse ponto e sai. Então, isso acontece e a gente pode caracterizar como um atrito estático, certo? Agora, se o pneu deslizar,
aí já é outra história. Quer dizer que o pneu, se você for imaginar, esse ponto de contato ele está passando sobre vários pontinhos de contato. Então você tem o cinético. Ok? Então é uma pegadinha aqui. Lembre-se que quando eu falei esse repouso, eu estou falando entre as superfícies. Ok? Então, esse coeficiente a gente chama de estático, ou seja, um pneu girando, rolando sobre o pavimento, a gente pode considerar sempre como estático. Um outro quiz para vocês poderem sacar aqui. Diz o seguinte: o Fusca agora da vovó pifou, né? Jorge, que é o namorado da vovó, e seu neto Gonofredo empurram o velho carro, mantendo em velocidade constante em uma estrada horizontal. Né? Pobre, né? O carro velho é assim, né? Eu sei muito bem sobre isso. Ele diz o seguinte: o neto fez as seguintes observações. Primeira observação: a força de atrito cinético é ligeiramente superior à força aplicada por nós dois. A somatória das forças que atuam no carro é 0. A força que fizemos sobre o carro é maior do que a força de atrito. E 4, a força de atrito que atua neste momento é a força de atrito do tipo cinético. Eis aqui, quais dessas afirmações está correto? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem resolver isso, pensarem, e a gente já volta aqui. E aí, meus queridos, conseguiram fazer o exercício? Conseguiram pensar aqui? Vamos lá. Então, a primeira afirmação: a força de atrito cinético é ligeiramente superior à força aplicada por nós dois, no caso, o Gonofredo e o Jorge, né? Essa afirmação, ela é falsa. Como assim, professor? Pois bem, a primeira coisa que a gente tem que entender é que ele está com velocidade constante. Então, se está em velocidade constante e horizontal, significa que as forças nessa situação, elas estão se equilibrando, né? Então, está naquela condição da primeira lei de Newton que a gente conversou: movimento retilíneo e uniforme, beleza? Bem, outra coisa, a somatória das forças que atuam sobre o carro é 0. É verdadeiro, porque, como eu disse, está sendo compensada pela força, pela aquela primeira lei de Newton, como a gente conversou anteriormente. A força que fizeram sobre o carro é maior que a força de atrito. É falsa, né? Como eu disse, a somatória das forças é 0, ou seja, a força de atrito ela está sendo compensada pela força do Neto e do Jorge que está aplicando sobre o Fuca. E 4, a força de atrito que atua nesse momento é a força de atrito do tipo cinético. Verdadeiro, né? Pode ter, por exemplo, deslizamento envolvido ali naquela parte. Então, ficaria falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. Então, vamos lá. Vamos falar sobre um outro tema chamado de aquaplanagem. Quem nunca, motorista que nunca aquaplanou, olha, cara, é uma sensação horrível de sentir o volante leve nas suas mãos, né? Então, veja que você tem aqui, né? Por exemplo, um carro que ele está aquaplanando, né? Percebam que as rodas dele estão para uma direção que não está condizente com a direção do veículo, certo? Por que acontece isso, né? Aquaplanagem ou hidroplanagem é um fenômeno que ocorre em veículos quando, ao passarem uma fina camada de algum fluido, tipo água ou lama, perde o contato dos pneus com o asfalto, né? Ou seja, com a superfície, com o pavimento, certo? O que acaba acontecendo? Isso aqui, ó.
Quando você está com o teu pneu se deslocando sobre uma superfície com água, por exemplo, né, você tem o contato chamado contato pleno. Então, você perceba que aqui existe um bojo de água, certo, nessa figura, mas aqui o pneu está em contato com a superfície. Quando você muitas vezes aumenta a velocidade, digamos assim, o pneu não tem tempo de tirar aquela camada de água que está ali sobre a superfície, certo? Não tem tempo de tirar essa camada. Então ali começa a formar uma certa película, certo? Como um lubrificante que a gente acabou conversando em outros momentos. E quando você tem uma camada considerável, você tem a tal da aquaplanagem, ou seja, o pneu perdeu totalmente o contato com a superfície, e aí quem vai dirigir o teu carro não é você, é a primeira lei de Newton. Lembre-se que eu falei, movimento, retilíneo e uniforme. Newtinho está no comando, ou seja, você pode virar o volante para a direita, para a esquerda, para onde for, que o teu carro vai em linha reta, certo? Pois bem, né? Por esse motivo, né, os carros eles têm alguns sulcos, né, que são esses desenhos que a gente percebe no pneu. Em dias chuvosos, carros de corrida, por exemplo, eles usam pneus parecidos com os carros comuns, embora em dia seco utilizem pneus do tipo liso. Né? Por que isso? Bem a questão lá do atrito, como eu falei para vocês, muitas vezes o atrito ele é bom para ter aderência, mas ele também não é muito legal quando você tem, você precisa competir, né? Você ganha lá, está ganhando milésimos de segundos para poder, né, ganhar uma corrida, por exemplo. Então esses sulcos que você vê no pneu, ele é desenhado, ele é projetado de tal forma que possa retirar a água sobre a superfície. E essa capacidade de retirar depende da velocidade na qual você se encontra. Por isso que quando chove, normalmente o que o motorista faz? Dá uma desacelerada, ok? Pois bem, vamos fazer um exercício aqui agora para falar um pouquinho mais sobre essa questão de atritos e tudo mais. Diz o seguinte: para iniciar o movimento do bloco de granito de massa igual a 10 kg, representado na figura, a força F assume um valor numérico de 60 newtons. Para manter ele em movimento com velocidade constante, essa força F assume um valor de 40. Com esses dados, determine o coeficiente de atrito estático e dinâmico e considere G como 10. Eu vou dar um tempinho para vocês poderem calcular aqui, pegar e anotar os dados. Pegue o seu caderno, pegue o seu lápis, não esqueça disso, e daqui a pouco a gente volta para responder.
E aí, meus queridos, conseguiram? Bem, antes de mais nada, como aqui em física, nós temos que fazer sempre um belo desenho, né? E eu, como tenho um computador aqui, eu posso fazer isso, né? Olha que desenho mais bonito, né? Cheio de flechinhas. Então, o que a gente tem? Perceba, nós temos o bloquito que está sob uma força F. Essa força F, que ela pode ser 60 para poder fazer o objeto se movimentar, ou 40 quando ele já está em movimento, ela tem aqui, como consequente disso, tem uma superfície que ela tem atrito. Então, esse F, essa força de atrito, estão diretamente relacionados aqui. Pois bem, além disso, nós temos a força peso, como eu disse, o peso sempre atua para baixo, e nesse caso, é só você multiplicar, né, o objeto, né, de 10 kg e a gravidade vale 10, ou seja, peso 100, e a força normal, como eu disse, apontada sempre para cima, e ela é perpendicular a esta superfície, ok? Então, como ele está em velocidade constante, e pode ser também na mesma condição de repouso, que é um equilíbrio, eu posso dizer que a somatória das forças é igual a zero. E qual é que eu falei sobre a relação, né? No caso, a força F é igual à força de atrito. Ou seja, os 60 e 40 são as forças necessárias para manter o movimento, certo? Pois bem, a gente sabe também que nessa situação se encontra em equilíbrio a força-peso com a força normal. Então eu posso dizer que como o peso vale 100, a normal também está valendo 100. Ok? E a partir disso nós vamos utilizar a força de atrito. Φ, a formulazinha, melhor dizendo. Φ é igual a Mi, né, o mu, melhor dizendo, que é esse U com uma perninha puxada, ok? Parece com U com uma perninha mais puxada, vezes a normal, a nossa letrinha grega ali, como eu disse. Pois bem, eu posso calcular o atrito estático e o atrito cinético de cada um deles. Como é que eu faço isso? Isolando o coeficiente de atrito, eu vou ter o seguinte, que Φ é igual a normal. Ou seja, na primeira situação, para colocar o objeto em repouso, eu preciso de uma força de 60. Então vai ficar 60, que é a força de atrito nesse caso, dividido pela normal, que vale 100. O resultado, coeficiente de atrito estático é igual a 0,6. Para calcular o cinético, é a mesma fórmula, só que eu vou utilizar a outra força, a força de 40, certo? Então vai ficar 40 dividido pela força normal, 100, que vale 0,4. Então, isso bate com aquilo que a gente conversou antes, que o atrito estático, ele é superior, né, ao atrito cinético. Pois bem, como uma sugestão de atividade para vocês aí, eu vou pedir que vocês façam o seguinte. Primeira coisa, né, veja que esse exercício que ele fala. O que acontece se você empurra a caixa, uma mesma caixa no asfalto numa pista de patinação, né? Eu quero que vocês acessem esse link aqui e respondam as seguintes perguntas. Lembrando, isso aqui é um sistema lá de um simulador PET, né? Como a gente já trabalhou bastante em aula aqui. A primeira pergunta é o seguinte: se você deixar o piso sem atrito, é preciso fazer muita força para empurrar a caixa de 50 kg? Por exemplo, uma força de 1 N é suficiente para isso? Se a caixa de 50 kg é empurrada no piso sem atrito, ao colocar uma geladeira de 200 kg em cima, a caixa para, mesmo após deixar de ser empurrada? C. Se o piso estiver com atrito máximo, por que a caixa para após deixar de ser empurrada? E D. Se o piso estiver com muito atrito, por que a caixa para mais rápido após colocar uma geladeira em cima dela? Eu vou deixar para vocês responderem essas perguntas aqui, certo? Então acesse o link que foi colocado aqui e responda essas perguntas e discuta com o seu professor. Então, vamos lá. Então, o que a gente viu aqui, né? A gente falou sobre a força de atrito, que se não fosse pelo atrito, não seria possível, por exemplo, acender um palito de fósforo, né? Ou escrever, e que o atrito auxilia nas frenagens dos automóveis, e quando ele reduz, no caso de chuvas, pode ocorrer a aquaplanagem. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, e até breve, meus queridos!